Inclusive, foi difícil achar esse livro aqui. Está proibido, tem que caçar um pouco, assim. Mas acha? É um crime o que a gente está fazendo aqui hoje, em ter? Não, então. Eu acho que você não devia dizer onde você comprou, porque pode comprometer a loja e tal, né? Mas realmente o livro tá proibido de circular nesse momento e eu estou condenado a indenizar o ex-deputado Eduardo Cunha. Mas tem um recurso que está para ser julgado, então, enfim, a condenação pode cair, eu acredito que vai cair a qualquer momento, assim, né? O recurso precisa ainda ser marcado, mas nesse momento é um livro proibido de ser vendido. O ex-deputado federal ganhou um direito de resposta, o que é muito esquisito. Quer dizer, não sei se dá para dizer que isso é esquisito no Brasil contemporâneo, mas direito de resposta a um romance é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Mas ele ganhou esse direito de resposta, que até a mim, aparentemente, não é direito de resposta que ele não fez, eu pelo menos não vi, e eu tenho que indenizá-lo, né? Mas, enfim, por danos morais, e também eu fui acusado de ter mexido com a psique dele, ter feito ele ficar... Coitado. Exato, ter feito ele ficar deprimido, ter feito mal para a cabeça dele, né? E, enfim, por conta desse trabalho. Mas, como eu disse, ele há um recurso em trânsito agora e eu imagino que eu vá reverter essa situação. Todos nós esperamos que sim. Mas antes, eu acho bom explicar um pouquinho do porquê de tudo isso. E o conceito do livro, que é muito genial também, né? Que eu acho que ele acabou caindo por terra depois que ficaram sabendo quem que estava escrevendo de verdade, né? Exato. Mas você quer explicar? Eu só vou dar a introdução, mas acho que o Ricardo explicando fica melhor, até porque eu não sei todos os pormenores do caso, assim. Mas isso é um bagulho que a gente aqui normalmente entrevista comediantes. E eu falei, cara, esse cara ele não é exatamente comediante, mas o que ele tá fazendo é comédia, cara, na mais pura essência, assim, entendeu? O deputado não achou, mas mas muita gente achou. De fato, tem muita gente que se divertiu bastante, né? Explica pra gente o conceito do livro. Então, quando começou a crise política hard, né? O ex-deputado federal Eduardo Cunha, conhecido de todos, né? Começou a dizer que ele ia escrever um livro. Coisa que muitos desses caras fazem, né? De repente eles vão escrever um livro. Temer escreve poeta, né? Tem de tudo ali. Deve ter dramaturgo, enfim, o pessoal se anima. E ele começou a falar isso, que ele ia escrever um livro, e eu fiquei pensando, mas eu podia escrever esse livro dele, né? Eu falei assim, então eu acho que eu vou escrever o livro dele, né? Esse que ele vai escrever. E eu comecei a escrever o livro dele. Como ele ia mais ou menos contando no jornal e no Twitter, sobretudo, o Twitter dele é muito impressionante, né? Então, e eu ia salvando o negócio de os tweets, eu ia meio fazendo tipo um arquivo do cara, né? Sim. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, arquivo de baboseira, eu tenho um assim gigantesco. E eu tinha do Eduardo Cunha. Eu comecei a escrever o livro que ele dizia que ele iria escrever. Só que aí a gente viveu o meu projeto teve um leve problema, que ele foi preso. Quando ele foi preso, ele disse que estava chateado e tal, que não estava mais conseguindo escrever, porque estava ali se sentindo meio entristecido, né, no cárcere. Chateado, exatamente. Estava meio magoado com a própria situação. Que ninguém acreditava nele. Ele dizia que tinha ganhado dinheiro vendendo umas carnes na África e tal. E ninguém acreditava. E ele mostrava lá ele mostrava passaporte, que ele tinha ido para a África, umas coisas assim, mas ninguém assim acabou preso. E aí falou que ele estava ali fazendo as anotações. Aí eu falei, bom, não posso parar meu trabalho na metade, é ruim. Então comecei a fazer as anotações que ele fazia também. Sei. Ali na cadeia. E comecei a pesquisar a história do cara. Aí é que eu me surpreendi, né? Com isso. O cara, ele foi... tava metido com o Collor, né? Tem uma história com o PC Farias, você imagina, décadas depois, tem negócio com o PC Farias. É o cara que tava metido em tudo. Aí tentou intervir no governo FHC, eu descobri histórias do Arco da Velha, né? Aí resolvi, vou escrever o Diário do Cara. Fui fazendo, né? E aí eu pensei, só que era uma brincadeira, né? Só que aí eu comecei a achar que ficou engraçado, e comecei a achar que talvez houvesse algum valor artístico. Mas o valor artístico teria que ser um valor de... Não adiantava eu botar ali o meu nome, então não tinha sentido, porque eu queria
O que eu queria fazer? E não há problema dizer isso, porque a gente disse no processo... Bom, se bem que fui condenado, então talvez haja problema. Eu queria zoar com a cara dele, entende? Isso é um fato. Eu queria rir da cara dele. Eu queria... Dele, Eduardo Cunha, o ex-deputado federal mesmo, né? E dos asseclas, do pessoal que estava ali na... Então eu falei, vou zoar o cara, né? Então eu fiz um projeto que era... escrever, chama assim, coleção pseudoliteratura. Deu tudo errado, né? Mas que era assim, eu ia fazer alguns trabalhos e eu ia assinar sob pseudônimo, né? Então ia ter assim, esse que teve, o Diário da Cadeia, que é o diário que o Eduardo Cunha teria escrito lá na cadeia, e eu assino assim, Eduardo Cunha pseudônimo. Na minha cabeça, quando você escreve pseudônimo, significa que não é ele. Por quê? Porque pseudônimo é algum outro nome que não seja esse que está escrevendo. Então pode ser qualquer pessoa. A juíza não entendeu isso, ela não, ela não curtiu a ideia. Surreal. Mas aí o que aconteceu? Aí eu assinei, escrevi, olha, um pseudônimo, fiz um projeto, e o segundo livro era o Temer, que é poeta, né? Puta que que ele ia fazer um sarau, né? Eu ia fazer um sarau. Ia chamar Sarau do Michel, com poemas de Michel Temer e Camarilha. Eu comecei a meio fazer, só que o que é o resultado? Foi lançar, aí eu ofereci ali para uma editora, mostrei assim, uma parte do trabalho, fizeram ali uma análise jurídica e tal, e de fato esse argumento, que é o seguinte, está escrito pseudônimo, porque... Quem olhar a capa não é pequeno, né? Não é, tá enorme, né? Assim, não é, e nunca na divulgação a gente dizia que era o livro dele. Não era isso. A gente dizia que tem alguém se passando por ele. Um cara que, sabe? Só que o que aconteceu, né? Um pouco antes de chegar já estava começando a distribuir. Algumas livrarias tinham recebido, o cara ficou puto, né? Porque essa é a palavra. Ele ficou... E entrou com um processo na justiça dizendo que... tinha alguém tentando se passar por ele e mentir, que não era ele. E que estava rindo da cara dele, humilhando. É tudo verdade, né? Com exceção... Essa parte é verdade, com exceção do fato de que não tinha ninguém se passando, ninguém estava dizendo que o livro dele tinha saído. Só que qual foi o problema, a questão? E ele também pediu minha prisão, né? Porque aí... E ele alegou uma questão seguinte, estava enganando o público consumidor de livros. Porque o cara, ele falou assim, as pessoas não sabem o que é pseudônimo. Né? E aí o advogado dele fez uma... Porque assim, eles têm 19 advogados constituídos no caso até hoje. Os advogados dele fizeram uma tramóia, não é? E eles não definiram pseudônimo, eles definiram anônimo. Não é? Como se o livro fosse anônimo. O livro não é anônimo, então é editora. Né, ele é vendido em livrarias. Não é um trabalho que de vez em quando que alguém começou a distribuir na rua e saiu correndo. Seria legal também. Eu não acho exatamente isso. Acho bacana esse tipo, mas não é o caso. Era vendido em livraria, com nota fiscal, rodado em editora com resultado. A juíza que recebeu, ela fez um julgamento muito rápido, né? E aceitou a confusão. Né? E, sobretudo, foi querer proteger o público leitor. Né? E o que ela fez? Ela proibiu o livro e fez uma coisa que aí sim é bem mais grave, eu acho, que exigiu que a editora desse o meu nome, dissesse quem tinha feito. Por quê? Porque tinha que ter a responsabilidade civil, quem que vai indenizar, quem que fez isso. O resultado, o que aconteceu foi que a gente fez um recurso, mas aí o meu trabalho ele caiu numa espécie de limbo da justiça, meio... desagradável, que é o seguinte, olha, a justiça... a gente pediu segredo de justiça durante o processo, a juíza nem viu, e assim, o recurso entrou lá, acho que era Páscoa, aí os caras viajam, sabe, assim, aí não conta... Eu sei que chegou, o recurso não foi julgado antes de chegar ao prazo final, que é 15 dias, e a multa, se não entregasse o meu nome, era muito grande, do tipo... Acho que era R$400 mil por dia. Estou pensando no meu caso, por exemplo, que eu não R$400 mil por dia, nem se fosse... Não tá fácil. Eu não tenho como pagar R$400 mil por dia. Que a minha mulher, que é advogada, até ela ficou rindo, né? Ela falou assim, não tem sentido, porque você não paga. Mas tem a editora, né? E a editora...
também era co-condenada, eles vão ter que pagar. E acho que os caras têm, pelo menos por alguns dias. Por alguns dias eles têm. Todo mundo ficou com medo. Falou, pô, e agora? Então, eles entregaram o meu nome, só que tiraram o segredo de justiça. Então, o meu nome acabou sendo divulgado, aí estragou o trabalho. Isso aí eu concordo. Pelo menos uma parte do trabalho, ele fica... Perdeu, porque o legal era rir da cara dele, ele sem exatamente as pessoas saberem quem é que estava fazendo, mesmo que fosse descoberto, seria descoberto um pouco depois, mas... E eu tive a impressão que o processo servia, na verdade, para destruir o trabalho mesmo, não era exatamente para que eu o indenizasse. Claro que ele está sempre atrás ali de uma arrecadação, mas não era o caso. Quer dizer, você vê que ali foi... Resultado, eu ganhei o recurso e o desembargador que ajudou mandou voltar o pseudônimo. Mas é o Brasil, como é que você volta um pseudônimo? Que já vazou. Todo mundo sabe da história. Todo mundo já sabe, não tenho como falar, esqueça. E é isso, então, quer dizer, virou uma... Só que depois eu também não interpretei muito bem, eu acho, naquele momento. Que, na verdade, é perseguição ao trabalho artístico, ao trabalho de humoristas, ao que tem acontecido. Com certa frequência agora. E estava começando. Quer dizer, eu estava pelo menos ali fazendo esse ensaio, né? E foi o que aconteceu. Aí a gente fez o recurso, os advogados dele foram recorrer. Aí o livro foi liberado, mas todo mundo já sabendo que era eu. E eles foram recorrendo e perderam, até no Supremo Tribunal Federal. Mas essa é a liminar, né? É o inicial. Depois teve a sentença final. Na sentença final, a juíza recuou muito. Dos 400 mil, ela ficou só em 30 mil. E aí quer que parcela, faz não sei o quê, só que não tem... e proibiu o livro não pode circular e tal. Só que até onde eu saio, aí a gente fez o recurso que está para ser julgado, mas acho que o pessoal lá, os desembargadores, pensam, tem tanto problema para resolver, vem com um troço desse, uma coisa dessa aí, vocês ficam meio... Então não julga, não está sendo julgado há algum tempo. E como eu disse, porque eu saiba, o livro está proibido, mas eu não sei se a sentença está em suspenso. Algumas, por exemplo, algumas livrarias vendem, outras não. Algumas não expõem, tem que pedir, algumas... Então vira essa situação toda, né? Assim, não vou pagar banana nenhuma, né? Acho justo. Coisa nenhuma, não vou pagar nada mesmo. E não sei como esse negócio vai terminar, mas... eu já sei que já terminou, estragou o meu trabalho, porque não tem mais sentido fazer Michel Temer e Camarilha. Eu ia fazer a vara do Moro, que não vai ter. As sentenças da vara do Moro, mas todo mundo já sabe. Né? Então estragou. Não deu. Não estragou só esse livro, né? Estragou uma sequência de... Era o projeto Pseudoliteratura, que era uma espécie de tentativa de intervenção na vida política, ou pelo menos tentativa de rir dos caras, né? De zombar com essa gente, que não deu certo por conta disso, né? Por causa desse processo, a juíza cometeu um erro, no recurso, depois das sentenças, os desembargadores, e também no Supremo, eles destacaram o erro, né? Eles falaram que está fazendo uma confusão entre pseudônimo e anônimo. Mas, porra, é uma confusão muito básica, né? Um juiz de muito direito, esquisito, né? Cara, quarta série, isso aí. Exatamente, que é isso, né? Não é pra pessoa que ganha 40 mil por mês.